Empreendedoras em Ação está no ar toda quinta-feira, nosso encontro às 8 horas da manhã, trazendo histórias de mulheres empreendedoras, empresárias que se dispõem a contar um pouco da sua trajetória profissional e de vida, construindo negócios na região, no estado e pelo mundo afora. Hoje a nossa convidada é Franciele Dil, ela que é engenheira química, diretora da Áquio Poços Artesianos e da Ecodil Saneamentos, empresa de Estrela, e que vamos bater um papo aí a partir de agora, entender um pouco mais da jornada da profissional, mas também destes negócios que têm uma origem familiar, certo? Isso Bem-vinda, aí. bom dia. Bom dia, muito obrigada, Lu. Sempre um prazer estar conversando contigo. Bom, e vamos começar contando um pouco do início dessa trajetória, quando surge o empreendedorismo na família. Foi com a criação da Ecodil? Quanto tempo que faz? Então, eu já cresci assim dentro do negócio, então, né? O meu pai já era empresário, ele trabalhava numa empresa familiar, que o pai dele deu início. E ele e os irmãos trabalhavam juntos. Então, desde pequenininha eu já tenho esse empreendedorismo comigo, porque então eu sou a filha mais velha de 3 irmãs. Então, quando eu cheguei ali numa idade, a mãe ficava com as menores e eu já acompanhava o pai de tarde. Então, eu ia junto com ele visitar clientes. Eu era secretária, já ajudava um pouquinho, atendia um telefone. Então, desde nova, já comecei a acompanhar ele. Depois, mais velha, fazendo faculdade, eu ajudava no administrativo. E aí, depois, quando eu me formei, então, acabou que houve uma dissolução de sociedade. E aí, a gente começou com a nossa empresa. Agora, já vão fazer 15 anos. 15 anos já de Ecodil. E no meio dessa jornada surge também a Áquio. Isso aí. Então, ano passado, na Expo Vale, nós lançamos esse nosso nome, nossa marca nova. Pensando também, assim, pela nossa trajetória, nosso crescimento, o amadurecimento da empresa, nós entendemos que estava na hora de diversificar e ramificar um pouco, né, as atividades da empresa, no caso. E, bom, muitos conhecem, né, Ecodil de Estrela, mas conte um pouco do que é o foco do negócio, para que quem nos acompanha tenha uma ideia. Sim. Nós trabalhamos, então, com a perfuração de poços, então, desde a perfuração, o licenciamento, a parte de manutenção, a instalação do poço. Trabalhamos também com toda a parte da rede de água, principalmente para as associações do interior, produtores rurais também e grandes empresas. Então, o nosso foco mesmo é tudo relacionado à água subterrânea. Bom, e é um segmento assim que no primeiro momento a gente olha e enxerga ele um pouco mais masculino. Isso. Como ocorre essa escolha da Fran enquanto profissão, enquanto curso de engenharia química? Química, isso aí. Eu sempre fui muito das exatas, né? Sempre me dei muito bem na matemática, na química, na física. Então, na hora da escolha, né, do meu curso, optei pela engenharia química, até porque eu já trabalhava na empresa, né? E nós tínhamos lá o laboratório de análises de água, porque além de, então, fazer essa parte toda da manutenção dos poços, a gente faz esse serviço do tratamento de água. Então, ali eu me achei, né? Engenharia química, tudo a ver com a questão da qualidade da água, de fazer as análises. E assim eu entrei na engenharia química. Mas daí mal sabia eu que depois, né, eu iria então para essa parte administrativa também, essa parte da gestão toda. Mas com certeza foi um aprendizado muito grande toda essa parte da engenharia. E a trajetória de empresas familiares, e você já exemplificou, explicou um pouco da origem, é muito natural, muito presente na região, em todo o estado e no país. Agora, sempre há essa expectativa, geralmente há, essa expectativa dos pais, dos avós, quem começa o negócio, para que tenha uma sequência. Você sentiu isso, essa expectativa ou pressão de ser inserida no negócio? Tu sabe que, assim, hoje pensando, pressão eu não senti. Para mim,
pra mim, no meu caso, foi uma coisa super natural, porque desde nova eu já acompanhava. E eu gostava daquele ambiente. Então, quando eu era menor, muitas vezes também o meu pai saía para visitar clientes, então eu ficava ali no escritório, na salinha que ele tinha ali na São José, no interior. E aí o vô ficava junto comigo, porque daí se chegava cliente, eu atendia telefone. Então, ali já começou a minha história. Aí, naturalmente, claro, fui crescendo, fui ajudando, assumindo outras atividades. Optei pelo curso da engenharia química, então foi natural, foi acontecendo. Não teve um momento de Não. escolha, vou ficar no negócio da família. Isso aí. Eu sei que ali no momento da escolha do curso e da faculdade, na época, a engenharia química tinha opções lá em Porto Alegre, na PUC ou na URGS, ou na UBRA em Canoas, né? E aí eu conversando com o meu pai e a mãe, daí o pai disse assim, quem sabe tu faz na UBRA, porque tem ônibus todo dia, e aí tu pode seguir trabalhando no negócio, porque querendo ou não, a faculdade te dá uma base, mas é trabalhando no dia a dia que a gente aprende na prática. E aí, pra mim, foi ótimo, porque eu consegui conciliar, então, o trabalho e os estudos. E eu me lembro que isso foi, assim, um grande diferencial. Eu percebia isso estudando, porque chegava em algumas disciplinas, assim, vamos dizer, na parte de cálculo de perdas de cargas, de redes de água. Aí o pessoal ficava, o que é uma curva? O que é uma luva? Eu trabalhando, eu já entendia. Então, pra mim, era uma coisa muito fácil. Daí, até falando do lado masculino, tinha colegas homens que às vezes também não sabiam. Eles diziam, como tu sabe? Eu falei que pra mim é meu dia a dia. Então, ali a gente vê como isso faz a diferença também, tu ter a prática, né? E o quanto também poder logo aplicar os conhecimentos. Exatamente. Porque aqueles tempos ainda comentávamos numa roda de conversa que muitas pessoas fizeram curso de datilografia, por exemplo. Fizeram o curso anos, décadas atrás. Entretanto, quem não tinha computador, quem não tinha máquina de escrever e não praticou, perdeu essa habilidade. Por quê? Porque aquilo que tu não pratica, vivencia no dia a dia, acaba se perdendo. Sim, é muito isso. Então, eu sempre tive essa facilidade, assim. E, assim, muitas vezes também a gente tinha, então, na época, uma loja de materiais hidráulicos também. E aí, o pessoal, às vezes, vinha, eu ajudava. Claro, quando a gente é ali, né, a gente ajuda em tudo que sabe, né, Lu? Um pouco de cada. Aí, o pessoal, às vezes, vinha, eu queria instalar uma torneira. Deu, então, você precisa disso. Eles ficavam olhando. Primeiro, eles nem queriam pedir pra mim. Essa menina falando isso. O que ela sabe, né? Porque realmente é um mundo masculino, mas assim a gente vai, né, abrindo os caminhos pra gente, né? E vai aprendendo a fazer na prática. Exatamente. Bom, então na casa da Fran não precisa chamar encanador, eletricista. Não, precisa, porque na verdade daí eu acho que eu sempre brinco, né? Que bom que tem gente com habilidades pra tudo, cada um na sua área. Eu entendo, mas também na hora de botar a mão na massa, daí eu já prefiro chamar o encanador. E a gente pratica aquilo que aprende na administração, que é delegar, envolver, engajar pessoas. A gente não dá conta de tudo. Bom, e essa jornada para administrar, porque você já mencionou essa vivência de secretária, de atendimento, de vendas, de acompanhamento, foi também sendo mais ao natural, mas esse desafio de hoje estar na gestão e como se construiu isso? Então, quando nós começamos, né, com a Ecodil lá em janeiro de 2011, eu tinha muito essa experiência do dia a dia ali no administrativo, mas não efetivamente a gestão, essa gestão financeira, gestão de pessoas. E tive que ir me descobrindo, aprendendo. Eu acho que, para mim, aquilo ali foi um momento difícil, mas também um ponto de virada e de crescimento muito grande. E ali eu entendi, assim, até a ter a humildade, né, de reconhecer que a gente não sabe tudo, né, de buscar ajuda, então buscar desenvolvimento, estudar, entender, para ir me desenvolvendo e continuo me desenvolvendo, né, porque é um eterno aprendizado a nossa vida, mas para mim foi um pouco um desafio, principalmente porque eu vinha da área de exatas, né, engenharia, então, claro, para alguma coisa financeira facilita, mas assim, às vezes até a questão da gestão de pessoas, a comunicação que é tão importante, às vezes a forma de colocar as coisas, e até a gestão entre a família, né, porque tu saber dividir isso, o dia a dia da empresa e o dia a dia nos negócios. Como são os almoços de domingo? Então, hoje já é mais tranquilo, mas no início era mais difícil. Já tinha momentos mais tensos, assim, a hora de resolver o que não deu tempo na semana. Sim, quando a gente via, a gente já estava tocando no assunto, né? Então, hoje
até como hoje eu tenho o Rafa, meu pequeno de 5 anos, com a entrada do Rafa também já muda, porque uma criança no meio deixa tudo mais... Centraliza as atenções, modifica o foco. Isso aí, mas é difícil. Quando vê, sem querer escapa, a gente já tá falando alguma coisa. Porque daí na segunda a gente tem que resolver isso e aquilo, mas a gente tenta se policiar. E essa questão da sucessão, que tanto se fala, especialmente em empresas familiares, porque a sucessão acontece, precisa acontecer em todos os negócios, mas no âmbito familiar tem todos esses dilemas de quem está no negócio, não está. Vocês já têm isso constituído? Tu tens mais pessoas da família atuando junto no negócio? Como que foi esse desafio? Sim, nós somos entre 13 filhas, então eu sou a mais velha, a minha irmã do meio, a Fernanda, é advogada, e a minha irmã mais nova, a Roberta, é engenheira civil. Então hoje no negócio tá trabalhando efetivamente eu e a Roberta, que é engenheira civil, e a Fernanda, por ser da área do direito, ela decidiu caminhar com as pernas próprias, seguir, né, no direito, mas então ela vem uma vez por semana nos dar essa assessoria na parte de contratos, análise de documentos. Então, em cima disso, a gente vem construindo, assim, né, essa forma de sucessão. Mas, claro, sempre eu mais à frente do negócio, que estou lá desde o início, e elas dando esse suporte. E eu acho que assim, Lu, a gente nunca vai estar 100% pronta, né? A gente vai construindo e no meio do caminho a gente vai ajustando a rota, mudando as regras, porque eu acho que a gente precisa ter essa maturidade também, né? E essa necessidade de inovar, de transformar, porque temos muito essa pauta também das gerações em si. Temos empresas onde há 3, 4 gerações trabalhando juntas, e você vivencia a experiência de trabalhar junto com o pai. O pai somente na empresa. Isso. E então, como que foi essa construção, assim, esse diálogo, esse equilíbrio? Sim. No início foi bem complicado, mas eu acho que da minha parte, por não ter tanta maturidade naquele momento, muitas vezes eu queria impor, né, a minha opinião, enfim, achava que estava certa, era meio cabeçuda, até diria assim, né? Mas é que nem eu falei, aí foi a busca de desenvolvimento, o meu pessoal também, e de entender que sim, eu posso estar certo e ele pode estar certo também e tentar chegar num meio termo, porque eu acho que não existe certo e errado, né? E principalmente a virada de chave da maturidade de entender que se ele chegou até ali e deu certo, com certeza ele fez muita coisa certa e tem todo aquele conhecimento. E eu com as minhas ideias novas, da gente ir inovando e fazer e continuar fazendo dar certo, né? Eu acho que ali foi muito importante. E claro, cada vez essa comunicação melhora, porque eu fui amadurecendo, me desenvolvendo, ele também foi criando mais confiança, porque, claro, a gente tem aquela ilusão, saí da faculdade, sei tudo, né? Ilusão, né? Então, é no dia a dia que a gente vai crescendo, e claro, daí depois vem a maternidade, então a gente amadurece, desenvolve outras habilidades, né? O que a maternidade transformou na Fran? Ai, olha, muitas coisas, né? Meu Deus. Uma das coisas, assim, que pra mim, eu confesso que mudou muito e que foi assim, semana a semana foi evoluindo, principalmente com a terapia, é a questão, pra mim é muito difícil dizer o não. E como eu cresci nesse ambiente da empresa familiar com o meu pai sempre assim, pra ele é super natural trabalhar de domingo a domingo. Então, pra mim era muito difícil, sábado e domingo, relaxar e entender que não, eu posso descansar. Tenho direito de descansar. Tenho direito de descansar. E imagina, com uma criança, né? Ainda mais assim no início. A criança fica doente, tu tem que remanejar a agenda, às vezes tu tem que ficar um dia em casa com a criança, é febre. E ainda eu sempre brincava, né? Assim, principalmente no início eu dizia, pro homem nesse sentido é mais fácil. No caso dele, ele era o pai, ele tinha a mãe na retaguarda. No meu caso, eu sou a mãe. Mesmo que hoje as coisas estejam diferentes, meu marido é muito parceiro, a gente tem rede de apoio, mas tem situações que é a mãe, não adianta, vai ser o nosso colinho que vai curar, né? Alguém vai assumir a liderança dessa cura. Isso, então assim, pra mim,
Eu acho que é esse entender e essa leveza de se permitir. Não, eu posso mudar a agenda, eu posso fazer um ajuste e posso dar atenção também para o meu filho. Então, essa, para mim, foi mais difícil essa. E essa gestão de talentos de pessoas, imagino que a equipe seja mais masculina, Sim. correto? Uhum, sim. E como é essa aceitação, esse desafio e quais os ganhos de lidar com uma equipe mais masculina, assim? No início tinha mais desafios, né? Mas eu acho que foi a mesma construção que eu fiz, né, com o meu pai, foi com a equipe também. No administrativo, querendo ou não, a gente tem mais mulheres. Mas na parte, então, operacional, são homens. E também deu ir mostrando para eles que eu tinha o conhecimento, né, criando a confiança deles. Então, hoje é super tranquilo. No início eu tinha um pouco mais de dificuldades, principalmente quando eu precisava levar para eles algum serviço que a gente precisava fazer, ou às vezes, assim, eles não aceitavam também quando eu levava, se fosse, assim, que nem a gente tem um supervisor, né, se o supervisor levava ou eu, era diferente, sabe? Mas, assim, eu acho que isso já conseguimos construir. Com o tempo, com o tempo, já conseguimos mudar. Mas, claro que sempre, eventualmente, rola, e principalmente homens mais velhos, né? A gente tem assim mesclado, tem o público mais novo, mas tem os mais velhos também. Então, assim, às vezes a aceitação é mais dos mais velhos. Mas eu acho que hoje isso já tá mais superado, assim, é tranquilo. Bom, e em relação ao futuro do negócio, como vocês buscam essas atualizações, inovações, quais são os projetos? Vocês têm um planejamento nesse sentido? Sim, a gente tem planejamentos, né, investimentos, projetos novos que a gente quer implantar. Claro, o que der para contar, né? Nem Sim, tudo é possível. Nem tudo é possível, algumas coisas ainda estão ali encaminhando, mas claro, sempre com muita consciência, né, até sempre, hoje é muito importante ver a situação financeira, para investimentos a gente tem muito pé no chão, né, não dá para hoje em dia sair arriscando, né, e então a gente busca, hoje a gente tem a internet, a gente tem muito acesso, mas a gente busca participar de feiras, eu também participo de um grupo de empresários, onde nesses encontros a gente tem muita troca também, o pessoal traz ideias, assim, então a gente precisa evoluir, isso é algo que não tem como fugir, né? Mas sempre com essa consciência, e sim, temos projetos de expansão, de novas atividades, mas hoje também tem um pouco da questão da mão de obra, que, né, se fala muito, a escassez. Seria a minha próxima pergunta, como você sente o impacto, porque imagino que na perfuração de poços seja algo mais, vamos dizer assim, mais prático, mais de colocar a mão na massa, Isso. Então mais braçal. Vocês têm tido essa dificuldade também? Sim, essa é uma grande dificuldade, e principalmente porque é um nicho muito específico, né? Então, assim, eu vou botar lá, vou divulgar uma vaga para operador de perfuratriz de poços. Não vem currículo, porque é algo que é diferente, né? Então, claro que nem escola existe para a formação de operadores, para você ter, entendeu? Então, vocês precisam ser escola. E aí agora há alguns anos tem um senhor lá em São Paulo que ele trabalhava nesse ramo, então ele criou uma escola agora de formação de operadores. Então, é aquilo, né? O pessoal vai sentindo a necessidade do mercado e vai buscando trazer as soluções. Então, sim, hoje nossa equipe de perfuração é uma equipe mais, assim, de mais idade, então os novos vão aprendendo com eles, mas é realmente isso, é mais a formação interna, né? Ou buscar pessoas de fora, porque realmente aqui não tem. Então, sim, a gente tem que pensar em evolução, mas, que nem você falou, o nosso trabalho ainda é muito braçal. Então, é uma dificuldade que a gente tem e tem que ir se adaptando, né? Até, principalmente, assim, a questão de que o pessoal tem muita dificuldade, as escalas, final de semana, porque eu sempre brinco, o cliente vai me ligar no sábado e diz, minha bomba queimou, tô sem água, eu não posso dizer pra ele, espera segunda-feira. Sim, segunda nós te atendemos. Não tem, então assim,
Isso também foi uma construção na empresa que hoje a gente tem uma equipe também, assim, muito parceira, porque isso é uma das coisas fundamentais na entrada que a gente explica. Olha, o nosso serviço é um serviço essencial, né? E muito da empatia de se colocar no lugar do outro. Principalmente porque, assim, nós atendemos associações, produtores. Aí você imagina agora no auge do calor. Estraga uma bomba de um produtor no sábado. Às vezes é questão de horas, ele pode perder o lote inteiro de frangos, porque não tem a neblina para refrigerar, enfim. Então, é muita coisa envolvida. Às vezes é a atividade de uma vida inteira de uma família. Precisa de um plantão instantâneo. Então a gente tem que ter esse trabalho, né, responsável. Então, nesse sentido, é muito tranquilo hoje com a equipe que nós temos. Mas a gente já percebe essa dificuldade no mercado, que já muito se fala da mão de obra, e tenta trabalhar de formas para atrair, né, o pessoal, para sempre manter a equipe e também aumentar, né? E, bom, nós falamos antes da maternidade, né? Como é essa gestão do tempo, das atividades, maternidade, família, porque a gente fala aqui do empreendedorismo, do negócio, do CNPJ, mas por trás de toda a organização tem a pessoa física, que precisa estar bem, precisa estar em equilíbrio. Como a Fran se alimenta nesse sentido? A gente sempre diz, né, primeiro precisa o CPF tá forte para o CNPJ tá forte, né? Então eu acho que é assim, Lu, é um eterno equilíbrio de pratinhos, ter uma rede de apoio. Meu marido é muito parceiro e eu tenho a minha sogra, minha mãe, todo mundo perto para me ajudar. Claro que sempre tem aquela culpa da mulher, infelizmente, a gente fica sempre, mesmo que a gente tente trabalhar, a gente tem, mas isso é até uma das falas tua, que eu acho o máximo e eu trago sempre pra mim. Como tu consegue dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo e tá tudo certo. Eu acho que quando a gente vira essa chave, fica mais leve. O compromisso se torna menor. Fica mais leve, porque a gente não vai dar conta de tudo, ninguém dá conta de tudo, isso serve tanto para a mulher quanto para o homem, né? Mas eu acho que nesse sentido, assim, é a parceria do casal, ter a sua rede de apoio ou formar a sua rede de apoio, porque assim como eu tenho a família perto, nem todas as mulheres têm, né? Então tentar formar essa rede de apoio e entender que nem sempre vai dar sempre tudo certo, às vezes a gente vai ter que ajustar a rota ali no meio do caminho, mas faz parte também e se sentir leve diante disso, né? E a questão saúde, né? Porque hoje se fala muito de saúde emocional, saúde mental, atividade física, alimentação. A gente é alimentado pelas redes sociais, uma enxurrada de informações. O que a Fran gosta de fazer, os hobbies, o que ela não abre mão? A Fran gosta, eu adoro estar assim ao ar livre, eu gosto muito de caminhar. Eu faço também academia, porque eu entendo a importância disso, principalmente no futuro, né? De ter os músculos fortalecidos. Não é algo que eu amo fazer, estar fechada na academia. Eu prefiro 1000 vezes estar ao ar livre. Gosto de passear com a família. Alimentação, confesso que, assim, são fases. Eu acho que isso também é aquilo que a gente diz. A gente não dá conta de tudo. Tem momentos que a gente tá mais focado, tem momentos que a gente dá uma desfocada. Não dá para ser 100% em tudo. A alimentação, confesso que estou deixando um pouco a desejar. Era uma das minhas coisas que eu estou ajustando. Porque eu entendo e eu percebo que quando eu estou alinhada, alimentação, exercício, Fran, funciono muito melhor. E eu gosto muito de acordar de manhã e caminhar. Porque como o meu dia a dia é muito mais o estresse mental, que eu sempre brinco, porque o meu marido é professor de jiu-jitsu. Então, de noite, ele chega esgotado, né? Fisicamente esgotado. Daí eu digo pra ele assim, ele dorme, tudo certo. Relaxado, bem. Mas às vezes a gente dorme, mas também nem consegue desligar. O mental é mais difícil. Então, eu sempre sou aquela pessoa assim, que eu prefiro acordar de manhã mais cedo, fazer minha caminhada, meu exercício. Vou pra empresa já ligadona, então o dia rende mais, mas sabendo que final do dia eu não tenho esse compromisso. Eu funciono melhor assim, tem gente que já prefere de noite. Mas isso é uma questão de autoconhecimento também, que no momento que cada um identifica o que funciona pra si, se torna mais leve. E isso pra mim, assim, foi uma briga muito grande no início, porque daí eu comecei a fazer academia a final do dia.
Aí eu chegava lá, aquilo era um saco pra mim. Aí um dia eu disse pra minha personal, tu não consegue se liberar de manhã, me avisa. Aí eu me lembro no meu primeiro treino de manhã, ela disse, meu Deus, tu ganhou força? Daí eu disse, não, é que agora eu tô tranquila. Porque no final do dia... Eu não gastei a força ainda. Claro, e no final do dia eu tava cansada, estressada, eu só queria chegar em casa. Então é justamente isso, é o autoconhecimento que faz toda a diferença, né? Bom, qual a dica que você daria para as empreendedoras que estão neste final e início de ano, né, se sentindo sobrecarregadas, sem dar conta de todas as demandas? O que você diria? Olha, eu me coloco, né, nessa situação também, mas eu acho que assim, eu não digo equilibrar, porque eu sei que a gente sempre vai ter que ceder de algum lado ou de outro, né? Mas eu tenho buscado, assim, cuidar muito no chegar em casa, tentar desligar, nem sempre é possível, mas buscar atividades que me relaxem, ler um livro, sentar no chão e brincar com meu filho, e passear, ele gosta muito de andar de bici, daí eu vou junto, deixo ele sair, eu vou correndo atrás, ir pra pracinha, porque a gente precisa disso. A gente precisa desligar, senão, sabe, dá tilt e não tem como dizer que não. Principalmente, assim, no final de semana, né? A gente sabe, domingo tu vai sentar ali um tempinho para planejar a semana, é natural. Mas entender que é um momento e depois curtir o domingo em família, né? Porque... a gente vê muitas histórias, assim, de pessoas que, infelizmente, surtaram, né? Lu, amanhã ou depois outra pessoa vai substituir a gente é insubstituível. Então, não adianta a gente querer ficar louca. Por conta de algo que vai acontecer ou que precisa ser feito. E às vezes e aquilo, né? Uma noite bem dormida, no outro dia, muitas vezes a gente já acorda com a solução do problema, a gente desligando, né? Porque se a gente fica assim, sempre batendo ali naquela tecla, olhando ali... se a gente não desliga, a gente às vezes nem encontra a solução. E às vezes são coisas simples. Só que a gente precisa se dar esse momento também, né? Bacana. Nós vamos para o break e daqui a pouco a gente continua conversando com a Franciele Gil, compartilhando hoje um pouco da sua jornada. Empreendedoras em Ação está de volta, nosso encontro de toda quinta-feira, contando histórias de empresas da região. Hoje a minha convidada, Franciele Gil, da Accio e Ecogil, de Estrela, compartilhando um pouco da sua caminhada, da sua história profissional e também de vida. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre estes livros que eu vejo aí ao lado, como surgiu essa versão Fran escritora. Então, essa versão escritora da Fran surgiu porque eu sou sócia de um clube de empresários, né, o Titanium Club, que é idealizado pela Fernanda Toqueto. E lá em 2014, a Fer trouxe essa ideia. Vamos fazer uma obra coletiva, cada um compartilhando um capítulo, contando um pouco da sua história. E aí, as pessoas interessadas lá entraram num grupo e aí logo depois a gente iria para São Paulo num encontro. Daí eu conversando com uma amiga que estava participando do capítulo do livro, ela disse, tu não tá no livro? Eu falei, eu não, o que eu vou falar no livro? Aquela questão das nossas limitações, né? Então ela disse, mas como que não? Sucessão familiar, olha quantas empresas no nosso país têm a ver com, né, são empresas de sucessão, são empresas familiares. Daí eu disse, pois é, né? Daí eu me lembro que lá, cheguei em São Paulo, fui na feira, eu disse, Fer, posso entrar ainda? Era 47 do segundo tempo. Ela disse, pode, na semana que vem tu tem que escrever e mandar. Daí eu falei, então tá, vai dar certo. E ali surgiu, então, o primeiro livro, mas que é o Negócio 360. Mas, assim, ali foi mais uma virada de chave. Como a gente se limita. A gente acha que não tem o que compartilhar, né? E naquela época, a Lídia, minha amiga, ela disse assim, Fran, como não? Mas realmente eu não tinha essa visão. E com certeza, cada um tem a sua história e a gente pode contribuir. Então, eu escrevi esse capítulo, que é o sucesso... eu vou ter que colar aqui porque eu não me lembro. O progresso só acontece fora da zona de conforto. Que pra mim foi muito isso, né? Eu estudei e a vida inteira eu cresci nesse negócio familiar. Então, pra mim era algo natural, que nem eu falei, foi acontecendo.
Então, vou me formar, vou seguir no negócio, começou com o vô, com meu pai. Mas aí, no meio do caminho, tivemos um ajuste de rota e começamos o nosso negócio novo. Então, ali eu tive que sair da zona de conforto, porque de um dia para o outro eu tinha que saber emitir nota, sobre imposto, pagamento de guias, coisas que eu não sabia. Então, assim, mas que ótimo. Para mim foi um crescimento enorme, mas tive que sair da zona de conforto, né? Então, e aí, assim foi. Depois teve outra oportunidade, a Fer convidou para escrever outro livro. Então, nesse momento, então, a hora que ela falou, já logo de primeira, já disse, não, vou participar, que é o Construa Negócios com Identidade, que a gente lançou agora, recentemente, onde eu também ali trago um capítulo que eu falo sobre legados. Legados são oportunidades, aí contando um pouco mais da nossa história, enfim. E eu acho que é isso. A gente entender que a gente tem o que contribuir, né? A nossa história sempre vai ajudar alguém. Então, ali eu trago um pouco da história, os meus desafios, como eu fiz, né, para superar eles. E espero contribuir com os leitores também um pouquinho. E quais foram os maiores desafios nessa jornada? Eu acho que foi muito essa parte mesmo, assim, da maturidade, desenvolver maturidade, confiança, a comunicação familiar, o me desenvolver, tanto me desenvolver na parte de conhecimento, mentalidade, espiritualidade, essa busca que a gente precisa, essa troca também com outros empresários, porque a gente percebe que esse desafio às vezes não é só meu, são dos outros também, né? Eu gosto muito dessa troca, porque às vezes algo que eu não estou vendo, uma saída, outro já passou, então assim, a troca torna o caminho um pouco mais fácil, né? Eu acho que os combinados, principalmente no negócio familiar, os combinados são importantes, assim, deixar as regras claras, né? Eventualmente ainda assim dá um atrito, faz parte, mas a maturidade de entender que, ok, aqui tá o problema, vamos resolver, fica aqui, porta pra fora, é família, tá tudo certo, né? Eu sempre brinco, não vamos se matar no churrasco de domingo, né? Então, eu acho que, assim, foram essas etapas, assim. E é aquilo, buscando sempre me desenvolver, buscando aprender cada vez mais, né? E o Rafa vai seguir no negócio. Pois é. É muito cedo, né? É muito cedo. 5 aninhos. 5 aninhos, mas ele adora, né? Mas você com 5 anos já acompanhava ali o show eu já ia junto com o pai. empresa. Eu sempre brinco, às vezes eu passo pelos interior com ele, assim, daí eu digo, eu acho que aqui eu já passei. Eu era pequenininha, mas alguns lugares eu ainda me lembro. Mas assim, vai ser uma escolha dele no futuro, né? Ele tem... Ele gosta muito de ir na empresa, desde pequenininho ele sempre, então, tinha dias que, não tinha escola, ou ele estava doentinho, eu precisava ir para a empresa, eu levava ele junto, então ele já cresce nesse ambiente. Então já tem, né, um pouquinho pezinho ali dentro, mas veremos no futuro. Se ele seguir, ficarei muito feliz, né? Mas eu acho que tem que ser que nem foi pra mim, algo natural, sem ser forçado, né? Você falou da participação em eventos e também, né, desse ecossistema Titanium Club. Conte um pouco sobre isso, as pessoas que talvez mais te impactaram nessa jornada, os diferentes contatos, mentores. Tu sabe que eu tive o primeiro contato com a Fernanda Toqueto em 2018. Foi num Bom Dia Associado da Cassis, em Estrela. Era um café da manhã. E aí a Fernanda veio trazer um pouco do seu conteúdo. E eu não conhecia ela. E ela, imagina, de Lajeado, ali nosso lado de Estrela, né? E ela falou, eu tava vivendo ali um momento, assim, de... Às vezes me questionar aquelas questões de birra, de aceitação desse relacionamento familiar e empresa, de separar. E ela trouxe ali um pouquinho da história dela e ela falou muito assim de baixar o julgamento, de entender a história do outro. Então ali eu me conectei muito com ela, porque ela contou um pouco da história familiar dela e eu me identifiquei muito. Então eu comecei a buscar, aí eu entendi que ali eu precisava me desenvolver. Então eu busquei alguns treinamentos com ela. Depois, então, surgiu esse ecossistema de empresários, onde eu entrei também. E sempre buscando isso, essa troca. E amadurecer muito nessa parte da mentalidade. Que, né, muito se fala, assim, do emocional, da mentalidade, que isso faz a diferença e realmente faz, né? E você mencionou antes a terapia. Quando ela entra na jornada? A terapia, eu acho que faz uns 3 anos que entraram na jogada. Ele entrou assim
depois, eu acho que o Rafa tava ali com uns 2 aninhos, então a mulher demora um tempo até se reencontrar, né? E aí, ali eu busquei a ajuda da terapia justamente para entender onde estava a Fran, onde estava a Fran mãe, onde estava a Fran empresária, a esposa. Os diferentes papéis. Os diferentes papéis e equilibrar, porque eu percebi que eu não estava. E isso é uma das coisas que a Fer, como psicóloga, traz muito. De reconhecer quando se precisa de ajuda profissional. Então, ali eu entendi que era necessário, né, para o meu amadurecimento, entender, e até porque daí era eterna culpa, né? Então eu só me chicoteava porque eu não dou conta aqui, não dou aqui, não dou. E de entender, tá tudo certo. Agora, essa semana eu tenho que focar no profissional. Eu vou ter muita demanda. Ó, vai ser isso. Conversar, filho, essa semana vai ser assim, mas semana que vem a mamãe tá de volta, a gente vai fazer nossa programação normal e tá tudo certo. De tornar esse caminho leve, que eu acho que é o essencial, assim. Bom, você também atua como voluntária, né? Faz parte da diretoria da Cassis, de Estrela, coordenadora do grupo do núcleo Comitê Cassis Mulher em 2025. O que te move a participar destas ações? Então, eu cresci, né, numa família que sempre foi muito de ser voluntário. O meu avô sempre ajudava na comunidade, o meu pai também, depois na associação de água. E aí, então, para mim isso era muito presente, o voluntariado. Depois que eu me tornei, então, empresária, eu senti essa dificuldade de conversar com outras empresárias, de trocar, porque às vezes assim, no chimarrão com as amigas, tá, mas tu não aprofunda tanto, porque daqui a pouco outras amigas não vão entender o que a gente tá falando. O perfil acaba sendo diferente. Algumas vão estar focadas nos filhos, outras nas viagens, outras na comida que vão fazer naquela semana. Porque são momentos diferentes, né? E tá tudo certo. Então, ali eu senti essa dificuldade. Então, quando a Cassis, então, surgiu o grupo de mulheres, eu achei muito bom e desde sempre participei justamente por essas trocas. Para uma fortalecer a outra, entender que todas têm as suas dificuldades, uma poder ajudar a outra e, assim, se fortalecer no ecossistema, né? Se eu posso comprar da Lu, eu vou comprar da Lu. Eu nesse momento não tenho algo para comprar da Lu, mas alguém vai me procurar, eu posso indicar a Lu. Então, eu acho isso muito importante. Então, para mim também foram, assim, esses anos que eu participo da Cassis Mulher foram anos de muito crescimento também, amadurecimento. E então este ano como coordenadora também, assim, foi muito legal e aquilo, tinha expectativa talvez de realizar mais coisas, mas aquilo também é voluntariado, a gente não dá conta, mas eu acho que, né, tu lá participando comigo, nós temos um grupo muito legal de trocas, as meninas são bem parceiras e é legal porque a gente tem de todos os ramos também, isso eu acho muito rico. E mesmo assim, tendo tantos ramos diferentes, a gente vê que os problemas todas têm os mesmos. São muito semelhantes. Parecidos, né? E é a jornada de cada uma, né? E o quanto também, independente da experiência de cada uma, essas trocas, elas ocorrem. Sim, é isso aí. Eu acho que isso é muito enriquecedor. As trocas, né? E assim, da gente poder vestir o chapéu da humildade e dizer, eu tô com essa dificuldade, eu não estou conseguindo, alguém pode me ajudar? Porque isso é uma das coisas que eu também trabalhei muito na terapia, o de saber pedir ajuda, de não precisar ter aquela capa de Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo, né? Às vezes tem semanas que eu até me pego meio louca, assim, que eu penso, não, calma, eu não preciso, vou pedir, pode me ajudar com isso, com aquilo, mas é aquilo que eu digo, é semana a semana trabalhando e entendendo que sim, a gente não dá conta de tudo, a gente pode pedir ajuda. Então, ali no grupo é muito, muito importante essas trocas, eu acho muito válido, assim. E os eventos em si também propiciam muitas oportunidades. Eu lembro que você participou aí de várias edições da Gramado Summit, outras programações. Sim. Como esses momentos, assim, impactam no negócio? Eu gosto muito, assim, eu sou muito movida eu gosto de estar estudando, de buscando coisas novas. Então, ali, participar do Gramado Summit também é sempre uma virada de chave, né? Porque é muita coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, assim, no início desses eventos, enfim, desses encontros, eu saía meio angustiada, porque também te abre a mente de uma forma que daí tu pensa assim, meu Deus, quando eu vou botar tudo isso em prática?
sair zonza, né? Mas aí, de novo, Por onde começa? Lista e entender que assim, ok, eu tenho essas 10 ideias que eu quero botar em prática. O que é viável neste momento? É uma construção, então eu começo por aqui e vou construindo. Não vou conseguir fazer tudo de uma vez e tá tudo certo. Então hoje já é mais tranquilo e sempre muito enriquecedor. Eu adoro, assim, tá sempre no meio ali, pegando coisas novas. Qual é o jeito da Fran de ser, de administrar? Pois é. Eu acho que assim, muito de boas. Já foi mais difícil, hoje é muito de boas, assim, até com a equipe, enfim. No início, assim... O que foi mais difícil? Lu, assim, pode não parecer, mas eu sou muito objetiva. Ah, é tal coisa. Só que às vezes tem pessoas que entendem daqui a pouco como, petulância, arrogância. Então, isso é uma das coisas que eu até trabalhei muito. E quando, assim, aí entra alguém novo na equipe, eu digo, gurias, eu não sou muito de rodeio, mas não é que eu não gosto de vocês ou que eu tô xingando. Eu digo assim, eu não vou chegar, ai, Lu, porque não sei o quê, não, eu quero tal coisa. Não, eu chego assim, Lu, preciso disso. Até porque, cara, a gente tá sempre correndo quanto tempo, então tu vai ser objetiva, né? E principalmente assim, o amadurecimento no início, eu achava, eu pedi uma coisa pra Lu. Daqui a pouco, tudo certo, a Lu não entendeu. Não, então, deixa que eu faço. E não era nem por maldade, mas aí também, deixa que eu faço. Rápido. Era mais rápido. De entender que não. Daí eu disse, não, olha só, talvez aqui podemos melhorar, nananã. Então, é uma construção da Fran, né? Então, mas assim, eu sou de boas. Acho que eu sou uma pessoa de boas, tranquila, assim. O que deixa a Fran braba? Ou indignada, assim, ou inconformada? Tira do sério. Assim, pra mim é muita falta de respeito, de reconhecimento, as injustiças, digamos assim, né? Isso me deixa bem irritada. Para quem está começando a empreender, o que você diria? O que eu diria é que, assim, todos nós temos a nossa identidade, ninguém é igual e tá tudo certo. Busca se desenvolver, a gente nunca vai saber tudo. Eu acho que entender que sim, a gente precisa ser humilde, se colocar no lugar de aprendiz, de escutar os mais velhos e tentar conciliar as ideias, né? Isso eu presenciei muito. E que daí vai dar certo, né? Eu acho que é isso, assim, mas eu acho que é principalmente o autoconhecimento de entender a nossa identidade. Não querer mudar também para se encaixar, né, numa caixinha, mas trabalhar em conjunto, porque tu sempre vai trabalhar com equipes. No meu caso ali, da sucessão, eu tenho a minha família junto na equipe. Mas independente se não fosse, eu vou ter uma equipe, tem identidades diferentes, pessoas diferentes, com valores diferentes, mas tentar alinhar isso, né, e entender que vai ter que ser uma construção. Falamos de autoconhecimento, como você busca? Então, eu gosto muito de ler, faço a terapia também, ali me descubro bastante, e eu acho que nesses ecossistemas, nessas trocas também a gente amadurece muito, né? Então, porque a gente vai escutando outras histórias de vida, de superação, e a gente entende que todo mundo tem, né, os seus degraus e faz parte. Sonhos. Eu tô numa fase, então, que eu tô naquela... Tenho mais um filho? Não tenho. Nossa ideia é de ter mais um filho. Então, os sonhos seriam aumentar a família. Construir uma casa no meio do mato. Delícia. Passei antes lá na frente da tua casa, no meio do mato, né? Então, é um sonho também, assim, justamente pensando em conciliar... Qualidade de vida. Qualidade de vida, eu acho que é isso, sabe? Sempre buscando o equilíbrio. O trabalho é importante, mas de ter o nosso refúgio. E essa questão da conexão com a natureza, para mim, isso me resgata muito, assim. Você falou antes em espiritualidade. Também. Defina a espiritualidade, o que tu entende por espiritualidade, como isso se processa no teu dia a dia. Eu acho que a espiritualidade é independente de religião, né? Eu, então, fui batizada, sou católica, estudei a vida inteira no Colégio Santo Antônio. E, então, sempre teve muito presente a espiritualidade na minha vida, minhas avós também. Mas essa conexão
com Deus mesmo. Eu gosto, assim, de ler muito, leio a Bíblia, livros relacionados a isso. Eu tenho meus rituais, assim, de manhã eu sempre chego na empresa, eu acendo a vela, eu tenho uma velinha na minha sala, faço uma oração, peço uma proteção pro dia, pra nossa equipe também, quando ela, né, porque a equipe sai e retorna, que eles também fiquem abençoados. Então, eu acho que a espiritualidade é de cada um, assim, mas eu me conecto dessa forma. E de noite também agradecer pelo dia, eu faço isso muito com o Rafa. Essa semana até me chamou muita atenção que um dia ele saiu do banho, e aí eu tava secando ele, ele disse assim, mamãe, quem é o seu melhor amigo, sua melhor amiga? Daí eu, assim, foi muito involuntário, eu respondi pra ele, né? Dinda Ali. Daí ele olhou assim pra mim, pra mim é Deus. Gente, eu fiquei chocada. Eu pensei assim, eu chego a me arrepiar falando. Daí eu disse, realmente, Deus é o nosso melhor amigo, nosso primeiro e melhor amigo, verdade. E assim, de como a sementinha tá sendo plantada, como é bonito isso, né? Então, para mim, espiritualidade é isso, é essa conexão maior, que também, assim, traz um acalento pra gente nos dias difíceis, né? E de, muitas vezes, quando tem situações desafiadoras, de buscar resposta, entregar nas mãos de Deus. Então, isso pra mim ajuda muito. Mais algum ponto que tu gostarias de compartilhar neste espaço com os demais empreendedores e não só empreendedores, né? Eu diria que todos somos empreendedores da vida. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é acreditar em si, que isso foi uma das coisas, principalmente ali no livro, eu percebi que mesmo no caminhar da evolução e amadurecimento, eu vi que ali eu ainda não acreditava em mim, né? Quando minha colega olhou e disse assim, ali disse, Fran, mas como tu não assim? tem o que compartilhar, né? Então, acho que assim, acreditar em si, entender quais são os pontos fortes e fracos, isso tanto sendo empreendedor ou não, porque isso é pra vida, o autoconhecimento é pra vida, torna a vida mais fácil. Então, eu acho que buscar o autoconhecimento, acreditar em si, acho que ter esses momentos de espiritualidade, de lazer, para renovar as energias, né? E buscar sempre aprender, evoluir. Eu acho que, em resumo, é essa mensagem que eu poderia deixar. Muito obrigada. Eu Gratidão por estar comigo, por esse papo e poder compartilhar aí um pouco da história de mais uma empreendedora e das empresas da nossa região. Eu que agradeço a oportunidade, Lu. Certo, esta é Franciele Dil, da Acquio e EcoDil de Estrela. Empreendedoras em Ação, deixa o seu abraço. Voltamos na próxima semana.